Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil. Bem, pessoal, como vimos na aula anterior, chegamos a uma equação, adiabática, em que relacionamos a pressão com o volume, certo? Tanto no estado final quanto no estado inicial. Contudo, isso foi feito para um caso particular, onde o gás era monoatômico, ou seja, o gás monoatômico temos que a energia interna dele, o dU, ele é 3 meios de R que multiplica dt, certo? Claro que a gente está considerando aqui o número de mols, sempre o número de mols igual a 1 mol, certo? Essa é a consideração que eu fiz aqui com vocês na última aula. E vou fazer agora também nessa aula aqui presente, esse vídeo aqui. Só que e se eu tiver um gás diatômico? E se eu tiver um gás poliatômico, né? Então temos que fazer ou tentar estabelecer uma equação geral, uma equação geral para esse gás, Na verdade, refazendo aqui as minhas duas últimas palavras, as minhas palavras anteriores, temos que estabelecer, Então a meta é o quê? A meta é estabelecer uma equação geral, Uma equação adiabática geral. Adiabática geral, ou seja, que satisfaça tanto um gás monoatômico quanto um gás diatômico ou um gás poliatômico. Lembrando sempre que estou considerando N igual a 1 mol. Então, nesse caso, pessoal, como que vamos abordar aqui a questão, Continuando utilizando o mesmo raciocínio anterior. Só que agora eu não vou escrever a energia interna como sendo 3 meios de R dt. Eu vou escrever de forma, digamos assim, genérica. A energia interna do gás ideal vai ser um dU. Aqui eu vou colocar um F, certo? Sobre 2 R dt, certo? E aqui eu vou chamar de A. Vou pegar o A e vou substituir na primeira lei. Isso aqui é a primeira lei, certo? É a primeira lei da termodinâmica. E fazendo isso, substituindo o dU na primeira lei, vamos escrever a primeira lei da seguinte forma, ó. Então, o lado esquerdo dessa primeira lei vai ficar F sobre 2 R dt igual a dW. Ok? D', Lembrando sempre que esse D' aqui significa uma quantidade pequena de trabalho. Nunca é atribuição de uma variação de trabalho. Uma vez que eu já falei para vocês que variação de trabalho não existe. Seja ela pequena, microscópica ou macroscópica, Certo? O que vamos fazer agora? Vamos aplicar a definição de trabalho, A definição de trabalho diz o quê? Que o meu d'W, ele aqui é menos P dV. Então isso vai implicar o seguinte, ó. Eu vou ter um F sobre 2 R dt igual a quem? A d'W. Só que o d'W é quem? É menos P dV. É menos P dV. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recorrer à equação de estado, Então, recorrer à equação de estado.
a equação de estado, que é pressão, volume igual a RT. Repare que eu não coloquei o N porque eu estou considerando N igual a 1 mol, certo? Então aí nesse caso, como é que vai ficar a expressão? Eu tenho que substituir, reescrever a pressão em função RT sobre V. Então eu vou pegar este termo e substituir aqui na pressão, na equação aqui em cima. Então, como é que fica a equação? Fica F sobre 2 R dt. Isso é igual a menos R, certo? T dV sobre V. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Esse R cancela com R, né? E eu vou passar o T aqui dividindo. Então temos F sobre 2. E aqui você vai ter um dt sobre T igual a menos dV sobre V. Vou fazer a integração normal, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O F é uma constante, fica fora da integral, então é F sobre 2, que multiplica um ln da temperatura final sobre a temperatura inicial, certo? Isso é igual a quem? A menos um ln do volume final divididos pelo volume inicial, ok? Aqui nesse passo eu já apliquei a propriedade do logaritmo, que fica a diferença dos logaritmos é o logaritmo do quociente entre esses dois valores, né? Vou recorrer mais uma vez a uma propriedade aqui do logaritmo, que diz o seguinte: olha, se eu tenho um coeficiente que multiplica um ln, eu posso dizer que esse termo pode ser reescrito como sendo o próprio ln do termo do logaritmando elevado a esse coeficiente. Então, como é que podemos reescrever essa expressão aqui? Vai ficar ln, abre o colchete, vou ter a temperatura final divididos pela temperatura inicial elevado a F sobre 2. E aí fechamos o logaritmo, né? E aí abre novamente. Aqui tem o menos 1. E aí fica um ln, abre o colchete. E aí teremos um VF divididos por um VI elevado a menos 1, fecha colchete. VF sobre VI elevado a menos 1, a gente pode reescrever isso aqui como sendo da seguinte forma. Ó, tem um ln, repete tudo de novo, TF sobre TI elevado a F sobre 2, fecha o colchete. Isso é igual a quem? ln de VI sobre VF. Inverte o sinal negativo aqui, né? Elevado a menos 1 é só uma inversão dessa fração aqui. E aí, para a gente se libertar desse logaritmo, a gente aplica a função exponencial do lado esquerdo e do lado direito. Exponencializa essa igualdade. Ao fazer isso, você remove o logaritmando e fica simplesmente com... Você remove o logaritmo e fica simplesmente com o logaritmando aqui, que é a parte interna do logaritmo, né? Então temos o TF divididos por TI elevado a F sobre 2, certo? Isso é igual a quem? A VI sobre VF. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever, vou colocar tudo que é subíndice F do lado esquerdo e tudo que é subíndice I do lado direito. Então temos aqui um TF, F2 que multiplica VI. Isso é igual a quem? Isso é igual a TI elevado a F sobre 2, que multiplica quem? Aqui é VF, tá? E aqui é o VI. Repare que eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Esse aqui é o resultado final? Não, ainda não. Por que não é o resultado final? Pode ser, mas toda vez que a gente faz uma análise termodinâmica e
posteriormente essa análise, uma representação dessa análise dentro do contexto gráfico, essa representação é feita através do que? Do gráfico pressão-volume, né? Ou do diagrama lá estabelecido por Clapeyron, né? Que é pressão e volume. Então eu tenho que dar um jeito de sumir com essa temperatura aqui. Como que fazemos isso? Recorre-se novamente à equação de estado. Só que antes de fazer isso, vamos fazer aqui, para facilitar a nossa vida, uma manipulação, né? Uma manipulação algébrica aqui, né? Um truque algébrico, que é o que? Vamos pegar essa expressão aqui dentro de está circulada em vermelho e vamos elevar ela a um fator 2 sobre alfa. Então o que eu vou fazer? O lado esquerdo, né, vai ficar TF F sobre 2 que multiplica VF. Aí aqui eu vou pegar isso aqui e vou elevar a 2 sobre F, certo? Isso é igual a quem? A um TI, que já está elevado a F sobre 2, que multiplica um VI, e isso aqui também é elevado a 2 sobre F. Ao fazer isso, esse fator F sobre 2 da temperatura some, né? Então como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar um TF, que multiplica um VF, elevado a 2 sobre F, igual a quem? A um TI, que multiplica um VI elevado a 2 sobre F. Certo? Agora sim, eu vou recorrer à equação de estado, certo? E vou reescrever a temperatura em função de quem? Da pressão e do volume. Então a equação de estado, novamente, eu tenho pressão volume igual a quem? A RT. Isso implica que a temperatura é quem? É pressão volume divididos por R. E aí eu vou substituir onde tem a temperatura, eu vou colocar esse termo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos ter pressão, certo? Final, volume final, que multiplica um volume final 2 sobre F. E isso aqui divididos por R. Isso é igual a quem? A um TI, que vai ser uma pressão PI, que multiplica um volume VI, que multiplica um volume VI elevado a 2 sobre F. E isso aqui divididos por R, certo? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a multiplicação desses fatores comuns aqui, né? Obviamente, a gente já percebe que o parâmetro R vai ser descartado, ok? Então, o que acontece aqui? Eu tenho volume vezes volume. Bases iguais, repete a base, somos expoentes. Então, aqui eu tenho PF, que multiplica quem? Repete-se o VF, aí você vai ter 2F mais 1. Então, isso é 2 sobre F mais 1, né? Então, isso é F mais 2 sobre F. Então, a resposta é F mais 2 sobre F. Certo? F mais 2 sobre F. Isso tem que ser igual. Aí você vai ter um PI que multiplica quem? Mesma coisa. Um volume inicial elevado a quem? A um F mais 2 sobre F. Podemos chamar esse F mais 2 sobre F igual a quem? Igual a gama, certo? E aqui acabamos de definir um parâmetro muito importante dentro do processo adiabático, que é o que? O coeficiente adiabático, né? Esse aqui é o coeficiente adiabático do gás, né? Esse aqui é o coeficiente adiabático do gás. Esse termo aqui, ele vai depender do tipo, né? Do tipo de gás, certo?
E obviamente vai depender se o gás é monoatômico, ou se o gás é diatômico, ou se o gás é poliatômico, né? A natureza do gás. Então, finalmente, né, a gente pode reescrever a equação adiabática generalizada, né? Como sendo que dois pontos, então vamos ter a pressão final, o volume final elevado a gama, certo? Isso é igual aqui a pressão inicial que multiplica o volume inicial elevado a gama, certo? Então essa é a relação, ok? Alguns outros livros fazem o contrário, colocam PF gama menos 1 que multiplica V gama, certo? Mas vamos deixar dessa forma aqui presente. Então, repare que isso é uma constante, né? O produto PV elevado a gama é uma constante, certo? É uma constante, certo? Ele se torna um parâmetro não variável, ok? E essa aqui é a equação adiabática geral. E aí vem a pergunta: será que isso condiz com o que a gente foi feito anteriormente? Condiz, né, pessoal? Por quê? O F, agora vamos analisar a natureza do F. Quem é o F, né? Quem é o parâmetro F? O parâmetro F é o que a gente chama de grau de liberdade, né? É o grau de liberdade, ou graus de liberdade, né? Do gás. Se o gás for monoatômico, fazer aqui embaixo, se dois pontos, o gás for monoatômico, se o gás for monoatômico, tem o quê? Que o meu F é igual a 3. Se o gás for diatômico, o meu F é igual a 5. É um diatômico sem vibração, tá? Só especificando aqui. Então, para um gás monoatômico, como é que fica a relação? Eu vou ter o que? O gama. Então, fazendo um pequeno exemplo aqui, ó. Isso implica que o fator gama é quem? Vai ser o que? 5 o quê? 5 terços, né? Porque é 3 mais 2 dividido por 3. Então é 5 terços. O gama. Se o gás for diatômico, como é que fica aqui o valor do gama? O valor do gama vai ser o quê? 7 terços. Ou 7 quintos, na verdade. Porque o F aqui é 5. 7 quintos. Ok? Então, existe uma diferença da natureza do gás. O F vai depender do gás. Se for monoatômico, o F é igual a 3. Se for diatômico, o F é igual a 5. E se for poliatômico, aí eu vou estar colocando para vocês lá na prova se caísse essa questão. Mas vamos ficar só restritos aqui a um gás monoatômico e diatômico, certo? Então, a gente fecha essa parte aqui da equação adiabática, né, o caso geral, certo? E
Vamos deixar aqui para o próximo vídeo, certo? A pergunta: como calcular o trabalho, né? Como calcular o trabalho nesse contexto, né? Nesse contexto que é o que? O processo adiabático, né? Processo adiabático. Como calcular o trabalho nesse contexto, né? Que o trabalho a gente está usando outra simbologia. Como calcular o trabalho nesse contexto, que é o processo adiabático. Então fica a pergunta: como calcular o trabalho no contexto do processo adiabático, né? Essa é a pergunta. Eu já coloquei o cálculo aqui, né? Então temos que d'W é menos PDV, certo? Estamos vendo aqui, né? Dá um checklist. Dá um check, então é esse aqui. Vimos anteriormente, na aula anterior, que pressão final, que multiplica o volume final elevado ao coeficiente de expansão adiabático, é igual ao que? A pressão inicial vezes o volume inicial elevado ao que? Ao coeficiente adiabático, né? Isso aqui, essa igualdade, significa que esse produto, pressão, volume elevado a gama, é uma constante, certo? Não muda nunca, ok? É uma constante, que nem vimos lá o que? Lá nas aulas de hidrodinâmica, né, onde falamos de vazão, né? Vazão é um conceito em que você tem o produto da velocidade com a área. E esse produto ele não muda. A velocidade pode mudar, a área pode mudar, mas o produto em si não muda. Então o raciocínio é análogo. Você tem a pressão que multiplica o volume elevado a gama, que isso vai ser igual a uma constante. Então eu posso reescrever esse termo aqui, que eu vou sublinhar dessa forma, né? Como está aqui, ó, posso isolar a pressão e dizer, olha, a pressão é a constante dividida por V elevado a gama, certo? E aí eu vou pegar esse termo, que eu vou sublinhar aqui, eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir a definição aqui da pressão do trabalho. Então vai ficar menos, então eu vou ter essa parte aqui, né? Então aonde tem pressão eu substituir, ficou menos CV elevado a gama. E aí fica o meu d'W igual, eu integrei essa parte esquerda, né? Vou ter que integrar o direita depois. Então fica menos C integral de VI até VF de V elevado a menos gama dV. Certo? Ok? Isso aqui deixa quieto que eu fiz aqui embaixo, né? Então a pergunta é: temos que resolver essa integral aqui, né? Essa integral aqui que é uma integral um pouco, digamos assim, não muito usual. Temos que resolver essa integral aqui. A gente tem que pensar o seguinte: qual é a função cuja derivada me dá V elevado a menos gama? Então o resultado é esse aqui, ó. O resultado dessa integral é essa aqui, ok? Se eu derivar esse termo, essa função, o que vai acontecer? 1 menos gama desce, cancela com aqui debaixo do numerador, e eu tenho que subtrair menos 1 do expoente, né? Então 1 menos gama menos 1 fica menos gama. Então V elevado a menos gama é o que está aqui no círculo em destaque em verde, né, da integral. Aí eu coloco o que? O limite de integração e aplico novamente o limite de integração, VI e VF. Agora eu estou nessa linha aqui de baixo, ó. E aí uma vez eu já saio de uma quantidade muito pequena de trabalho, vou para uma quantidade maior de trabalho. Então o trabalho no contexto termodinâmico do processo adiabático é menos C, certo? 1 menos gama, fica VF 1 menos gama menos VI elevado a 1 menos gama. Então o que acontece? Esse sinal negativo aqui que eu vou sublinhar, ele vai transformar essa diferença aqui embaixo de 1 menos gama em gama menos 1. Certo? Então aqui fica gama menos 1. Abre o colchete novamente, você tem VF 1 menos gama, VI 1 menos gama. Aqui eu esqueci de colocar
o parênteses. Então é 1 menos gama menos VI elevado a 1 menos gama, certo? Então essa constante que vocês estão observando aqui, que eu vou analisar, eu vou pegar ela e agora eu vou multiplicar, fazer a distributiva. Multiplica aqui e depois multiplica aqui. E aí a gente tem esse resultado aqui que vocês estão observando, certo? Mas quem é essa constante? Essa constante é quem? É pressão, né? Como novamente vou frisar aqui, é a pressão que multiplica o volume elevado ao coeficiente adiabático gama. Então vou substituir novamente, só que dentro do contexto, né, dos volumes. Então aqui eu vou colocar o C vai ser quem? PF VF elevado a gama. E o C aqui vai ser o que está multiplicando o VI vai ser quem? PI VI elevado a gama. Então como é que fica? Então aqui, ó, repare que é o que eu acabei de discutir. Pode ser isso, pode ser esse termo aqui. E aí, fazendo essa substituição, né, nas devidas proporções dos volumes dentro do colchete, chega-se a essa relação que vocês estão observando aqui, certo? Onde eu vou frisar aqui em vermelho, certo? E aí é só fazer algebrismo, né? O PF e o PI não acontecem nada. Aí eu tenho o volume final elevado a gama, que multiplica o volume final elevado a 1 menos gama. Conserva a base, somos expoentes. Vai ficar 1 menos gama mais gama. O menos gama com mais gama dá zero. Então o gama vai sumir e a mesma coisa acontece aqui com o VI. Então, após essa manipulação algébrica, o que acontece? Chega-se a esse resultado aqui, ó. Certo? Chega-se a esse resultado. E esse resultado aqui é o trabalho no contexto adiabático. Vocês estão observando que o trabalho ele vai depender unicamente o que? Da pressão final, do volume final, certo? E da pressão inicial e do volume inicial, ok? E 1 dividido por gama menos 1, certo? O que acontece? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o que acontece se o gama fosse zero? Se o gama é zero, eu vou ter um negativo, vai inverter, certo? Então eu vou ter um PI, VI menos PF, VF. Então eu tenho um trabalho negativo, certo? Se o trabalho é negativo ou positivo, vai depender se eu vou ter uma expansão ou um coeficiente ou uma compressão adiabática, ok? Note que esse resultado ele é diferente do que está no livro texto. Lá no livro texto ele coloca um sinal negativo na frente, certo? Aqui já estamos levando em consideração a notação do nosso sinal lá do trabalho da convenção termodinâmica, que se eu estou realizando o trabalho sobre o sistema, ele é positivo. Se o sistema está realizando o trabalho, ele é negativo, certo? Então aqui já está levando em consideração isso, ok? Então fica aqui esse resultado. Sabe por que aqui tá diferente? Se vocês observarem o livro texto, alguns livros textos, principalmente aqui o do Moisés e do Halliday, eles vão colocar um sinal negativo na frente desse fator 1 sobre gama menos 1. Então é menos 1 sobre gama menos 1 que multiplica PF, VF menos PI, VI. Tem um sinal negativo na frente, certo? Do lado direito da igualdade aqui. Esse sinal aqui não aparece, por quê? Porque ele já foi considerado aqui na frente, ó. Aqui na definição de trabalho. Então não há o que questionar, tá tudo certo. É menos PDV, certo? Ok? Então fica essa diferença aqui em relação a alguns livros textos, ok? Mas a essência é a mesma, ok? Então, pessoal, essa parte aqui do processo adiabático foi fechada, ok? E aí, a próxima videoaula a gente vai começar a falar de ciclos termodinâmicos e vamos falar um pouco também sobre máquinas térmicas. E aí, a gente fecha aqui essa parte
E daqui umas 2 videoaulas a gente já começa a entropia, ou segunda lei da termodinâmica também. Ok, pessoal? Então um abraço a todos e até a próxima videoaula.